Minhas irmãs, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar hoje aqui com vocês nessa festa linda. E quero louvar o Senhor pela vida dos pastores desta igreja, o pastor Alessandro Malafaia, também a pastora Aline Malafaia. Um grande prazer poder estar retornando a este lugar, depois de um tempinho. E quero também aproveitar e louvar a Deus pela vida da bispa. Olha como eu fui edificada pelo seu testemunho, pela sua vida. Também louvar a Deus pela vida da pastora Daniele, que Deus também te abençoe. E parabenizar todas essas mulheres lindas, a CIB, pelo profícuo trabalho empreendido no sentido de consolidação desse evento, cada empenho de vocês, porque a festa está linda. Eu não vou nem perguntar se você já sentiu a presença do Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu, eu tentei me segurar ali na cadeira, mas não deu não. Glória a Jesus pela vida de vocês, pela escolha de cada louvor. Como eu fui edificada a cada louvor, irmãos, profético. Que Deus abençoe toda a diretoria, todas as irmãs envolvidas nesse evento. Eu não estou sozinha, estou acompanhada do homem mais bonito dessa igreja para mim, claro, o meu digníssimo meu esposo. Nós viemos de longe, na realidade ele foi me buscar no aeroporto, não deu nem tempo de eu ir para casa, viu? E eu cheguei aqui já com essa mudança de tempo, No Rio de Janeiro é uma coisa engraçada. Ontem estava calor, aí depois muda o tempo, começa a vir um frio, e graças a Deus que eu tenho essa jaqueta aqui, coloquei em cima, porque o negócio é assim, a gente começa a dar glória, esquenta, a gente tira a jaqueta, aí vem um ventilador em cima, a gente coloca a jaqueta de novo, mas aí, dependendo na mensagem aqui, eu vou tirar e a gente vai dando glória, amém? Ô, glória a Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 37, que é o texto que é referência desse congresso. Estou feliz aqui de rever amigos, nem vou citar nomes para não correr o risco de esquecer algum, mas eu preciso fazer menção a uma pessoa que tem sido uma grande ponte na minha vida, no meu ministério, na nossa família. O pastor Maurinho Ferreira, que foi a ponte, eu sei que ele me indicou aqui para a pastora Aline, e quero muito louvar pela vida dele, pela sua família. Eu costumo dizer que existem pessoas estratégicas, que Deus coloca no nosso caminho para despertar as melhores versões de nós mesmos, e eu quero aproveitar esse momento de uma forma muito honrosa de fazer menção à vida do pastor Maurinho e de toda a sua casa. Então abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, pedir os irmãos só para me dar um pouquinho aqui de retorno. E os músicos aí, deixa Deus usar aí, pode ficar no teclado. Na medida que a igreja vai aumentando o nível, vocês podem aumentar também, viu? E caprichem, que no final, quem sabe, a pastora não passa um pix para vocês, estou brincando. Ezequiel 37, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 10, você encontrou? Glória a Jesus. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis, e colocarei tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, enquanto eu profetizava. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava,
houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Então se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Diga: extremamente grande. Ah, você pode fazer melhor, vamos lá. Extremamente grande é o que Deus vai fazer por você nessa noite. Pode tomar o seu assento, se você assim o tem. Tome o glorificando. Olhe bem para cá, por gentileza. Estamos diante desse texto, e é um texto muito conhecido por nós, que nos apresenta esse profeta, cujo nome significa Deus fortalece. Um homem levantado por Deus para advertir o povo de Israel no período do cativeiro babilônico. Ezequiel viveu num período muito conturbado, porque, como nós sabemos, o povo havia pecado e consequentemente eles foram submetidos ao juízo divino. Nessa fase, a glória de Deus já vinha abandonando gradativamente a nação. Quando o país se aproximava da ruína, o povo estava sendo levado cativo para uma terra distante, onde eles amargariam a separação, porque mais de um século depois da Síria ter conquistado o reino norte, Israel, em 722 anos antes de Cristo, a Babilônia, ela surgiu num cenário mundial como uma potência dominante. Judá foi totalmente derrotado, reféns foram levados para a Babilônia em 3 etapas. Os babilônicos não destruíram Jerusalém de imediato, levaram 20 anos para destruir totalmente Jerusalém. E os cativos foram levados em 3 etapas. Na primeira etapa, 606, quando alguns cativos, incluindo Daniel, são levados à Babilônia. Na segunda etapa, 597, quando Daniel já estava lá 9 anos na Babilônia, tem uma nova etapa sendo levado. E nessa etapa é aqui que Ezequiel vai parar na Babilônia. Na terceira etapa, 586, quando Jerusalém foi destruída. No dia 29 de julho de 586 a.C., os babilônicos renderam Jerusalém. Judá foi totalmente destruída, o templo, o palácio, as fortificações foram incendiados um mês após a conquista de Jerusalém. Presume-se que a Arca da Aliança também tenha sido incendiada juntamente com o templo. Antes dos babilônicos incendiarem o templo, saquearam-no, destruindo algumas peças, roubando as mais valiosas. Um reino outrora brilhante agora estava sobre as cinzas. Se tivesse Judá ouvido a voz de Deus, teria evitado tal tragédia, mas Judá estava pagando pelos seus pecados e imprudência. E percebemos o sentimento desse povo no Salmos de número 137, quando os cativos na Babilônia declaravam: juntos aos rios da Babilônia ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Por quê? Porque a violação do pacto trouxe para eles o chicote da disciplina. E lá na Babilônia, onde eles foram arrancados da sua casa, eles estavam vivendo uma crise da desinstalação, porque eles perderam o bem, não tinha vida nacional, não tinha templo, provavelmente as possibilidades de negócio eram reduzidas. E é nesse contexto
contexto caótico de crise, que Deus lá na Babilônia vai levantar esse profeta, que teve os resultados mais imediatos de sua pregação. Ezequiel, um homem de palavra simples e direta, mas com uma profundidade tocante, alguém levantado por Deus para realizar uma limpeza espiritual em Israel, que vivia refém de grandes crises, alguém que permanecia confiando no Senhor, mesmo quando as circunstâncias não favoreciam a sua fé, alguém que não fechou os olhos para as injustiças do seu tempo, alguém com coragem para colocar o dedo na ferida, dizer aquilo que tem de ser dito, alguém com coragem para denunciar a corrupção dos que estavam empolerados no poder, alguém com coragem para denunciar a maneira grosseira com que Deus era publicamente afrontado. O profeta Ezequiel era alguém que entendia que ele não era a fonte da mensagem, ele apenas transmitia, era um mensageiro enviado por Deus, mas não era um profeta da conveniência. Ele não falava aquilo que o povo queria ouvir, mas ele profetizava o que Deus mandava falar. Aleluia! Ele não profetizava para encorajar o povo a buscar por prosperidade e riqueza, mas ele profetizava para denunciar a sua ânsia por conforto e luxúria. Ele não profetizava para acalmar a consciência adormecida do povo, mas era para acirrar a alma com os aguilhões da verdade. E a parede torta não gosta de receber o fio do prumo, porque o fio do prumo revela a nossa sinuosidade. Por isso a pregação de Ezequiel não era empolgante, mas era inquietante. A mensagem dele não era popular, não era para massagear o ego de quem ouvia, mas era para desmascarar aqueles que flertavam com o pecado, cedendo a aleluia! Aqueles que cediam a sua exigência, a exigência do pecado, aqueles que sacrificavam a virtude no altar da condescendência e que rejeitavam os valores absolutos do reino de Deus, porque Ezequiel sabia que obediência seletiva não é obediência completa. Devoção pela metade é hipocrisia, é revoltante para com Deus. Ezequiel sabia que não dá para louvar, adorar a Ele com os lábios, mas negá-lo com a vida. Chega de sentimentalismo superficial, barato, que vem e que passa. Chega de lágrimas de crocodilo. Chega de palavras bonitas e de emoções sem quebrantamento profundo. Chega de representação, superficialidade, hipocrisia. Chega de fachada de religiosidade. Chega de interpretar papéis, de representar o que não mandarei. Chega, porque Ele não se impressiona com desempenho humano. Deus não se impressiona com espiritualidade cênica, teatral e nem farisaica. Diante dele não dá para rasgar seda e não rasgar o coração, e não aleluia, aleluia. Estou sentindo uma graça aqui. Antes do cativeiro, Ezequiel era sacerdote do templo. Mas depois do cativeiro, no cativeiro, é onde ele vai ser levantado como profeta. Ele vai se estabelecer junto à colônia de judeus cativos nas margens do rio Quebar, no campo de concentração na Babilônia.
Ele não foi o profeta da corte, porque ele foi contemporâneo de Daniel e de Jeremias. Quando ele foi levado para o cativeiro, Ezequiel provavelmente tinha 25 anos de idade, cerca de 25 anos de idade. Ele chega ali, Daniel já estava lá 9 anos. Ele chega antes, 11 anos antes de Jerusalém ser destruída. Ele está lá na Babilônia, enquanto Daniel está na corte dos governantes da Babilônia. Jeremias permaneceu com aqueles que ficaram ainda em Jerusalém, mas Ezequiel estava lá, no campo de concentração, junto com os cativos. Um cativo dando assistência a outros. E é ali que Deus o levanta como profeta. A sua chamada profética, e para ser um sinal de Deus para o povo, escute isso, para ser um sinal de Deus para o povo, Ezequiel teve que se submeter à perda de todos os seus interesses pessoais. Deus foi lhe pedindo coisas muito estranhas, porque se a gente olhar para esse livro, você vai ver que dentre as coisas que Deus vai pedir para Ezequiel, talvez ele nunca peça para mim e para você, mas a sua chamada foi um tanto difícil, porque no decorrer da sua chamada, ele se tranca dentro no interior de uma casa, ele coloca-se em posição estranha, até a alimentação dele ele comia, e o que ele comia era comida por peso, alguém que sacrificou a sua própria aparência pessoal. E desde o início Ezequiel teve que aprender que os planos de Deus estão acima das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas opiniões, porque quando Deus fala, Ele não abre uma porta para uma conversa informal, Deus não abre uma porta para um diálogo. Deus fala, isso é tudo. Deus não muda a sua vontade pelo fato de você não gostar dela. Só que muitas vezes, no nível do coração e da obediência, pastor Aline, nós até sabemos o caminho a seguir, só que no plano das decisões concretas, continuamos a relutar, quando não a caminhar na direção oposta, e começamos a desenvolver linguagens e processos decisórios que correspondem muito mais à nossa agenda do que a agenda de Deus, e queremos muitas vezes codeterminar a nossa vocação, querendo fazer a missão do nosso jeito, mas nos esquecemos que quem escreve a agenda do nosso ministério, quem estabelece as prioridades, não somos nós, mas é aquele que está sentado na sala de comando do universo, que tem a rédea da história nas suas mãos. Porque sabe qual é o meu e o teu problema? É porque a gente gosta do que é óbvio, do que é concreto, do que é comum. Mas Deus muitas vezes nos indica o inesperado, o improvável, o incerto, o incomum. A gente gosta dos atalhos, a gente quer o caminho mais fácil, a gente quer o sucesso sem dor, a gente quer a vocação fácil, celebrada, aquela que é composta de tapetes vermelhos, de holofotes e aplausos. Só que o que nos movimenta não é o palácio, o que nos movimenta não são os aplausos, não são os holofotes e nem a fama. O que nos movimenta é a presença dele. Por isso que muitas vezes a vocação que vem de Deus é experimentada contra nós, contra a nossa vontade, contra os nossos desejos e opiniões, porque muitas vezes a vontade de Deus se manifesta na frustração das nossas esperanças ministeriais. Mas vai uma palavra aqui do altar para você: a vontade de Deus não vai te levar aonde a graça dele não pode te sustentar. Aleluia. Ezequiel teve que entender que não há chamada sem desconforto. Ezequiel teve que entender que não há chamada sem provação, sem oposição. Uma coisa que eu gosto muito de falar e vou repetir aqui: ministério nunca foi área de conforto, ministério é área de confronto. Ministério não é colônia de férias.
Ministério não se constrói num parque de diversão. Ministério não é sala VIP. Ministério não é redoma de vidro. Ministério não é estufa espiritual. Ministério não é indolor. Ministério não é colheita feliz sem semeadura regada com lágrimas. Ministério é campo de guerra para valentes guerreiros. Aleluia! Porque a coragem do soldado se evidencia na luta. A luta, irmãs, a luta não é para te deixar amarga, azeda, envenenada pela autopiedade, não. A luta é para te deixar mais forte. A luta é para te dar resistência. Quem quer ganhar músculo no corpo físico, a gente aprendeu que para ganhar músculo na perna, no braço ou em qualquer parte do nosso corpo, você vai para a academia da terra. Mas para ganhar musculatura espiritual, tem que ser na luta. Mas a provação que te aflige, em vez de te esmagar, está tonificando a musculatura da tua alma. Oh, aleluia. Não dizem que a qualidade do metal se evidencia com aquilo que ele pode suportar? Quer saber se o metal é bom? Para saber a qualidade dele é naquilo que ele pode supor. Por isso que ministério não é área de conforto. Ministério não é uma plataforma para oferir vantagens pessoais. Ministério não é construir monumento ao seu próprio nome. Não, você não pode fazer do serviço que Deus lhe confiar um meio para se autopromover, se autoprojetar. Ministério não é palco de aplausos. Ministério é exercer influência através de serviço abnegado. Ministério é reconhecer que a gente não é muita estrela para pouca constelação. É reconhecer que aqui não tem popstar gospel, aqui não tem a última azeitona da empada. Ministério é reconhecer o que João Batista declarou: convém que ele cresça, que ele cresça. Aleluia, Jesus. Por isso Ezequiel sacrificou a sua própria aparência, a sua própria imagem pessoal. Está entendendo isso aqui? Oh, aleluia, aleluia. Deus está chamando o profeta para uma situação difícil. Deus está levantando para o chamado profético, aonde no Cati existem situações desfavoráveis, mas é nessa situação desfavorável que Deus está legitimando, confirmando uma chamada, um ministério na vida de Ezequiel. E é justamente no contexto onde ele está vivendo. Provavelmente chegou uma notícia lá na Babilônia, porque quando ele vai ter essa visão, que é o texto que referencia a mensagem que eu desejo pregar. Peraí, Cine, você não está pregando ainda? Estou brincando, já estou pregando, mas vou chegar nela. Aleluia. Esse texto que referencia essa mensagem, quando Ezequiel tem essa visão, na realidade provavelmente a notícia já tinha chegado lá na Babilônia, que Jerusalém já tinha sido incendiada. O templo, o palácio, as fortificações, já era a última etapa dos judeus sendo levados cativos. E a notícia está chegando: o templo foi destruído, a arca da aliança foi destruída. O povo está se sentindo sem esperança. Não tinham mais esperanças nem de que Deus poderia constituí-los como uma nação. É nesse contexto que Ezequiel vai ter essa visão, a visão de um vale de ossos sequíssimos. Na realidade, Deus está enviando o seu profeta para um cemitério aberto, com vários ossos misturados, espalhados, expostos ao vento. Ossos espalhados e expostos.
E isso era considerado desonroso, inapropriado para os costumes judaicos, porque eram mortos que não foram enterrados. Olha a visão que Deus está dando ao profeta. Ele está vendo um cemitério aberto e de ossos expostos ao sereno, todos misturados, estão abertos, não foram sepultados. E é nessa visão, nesse contexto, é que ele vê vários ossos que estavam juntos, mas desconexos, que Deus vai lhe fazer uma pergunta: por acaso poderão viver esses ossos? Deus mostra para ele um cemitério aberto. A cena é de desonra, de gente que morreu e não teve sepultamento digno. E Deus está perguntando: está vendo a cena? Porque você não vê corpos, porque não tem carne, não tem tendões, não tem pele. O que você vê, Ezequiel, são ossos sequíssimos. E a pergunta que não quer calar: por acaso poderão viver esses ossos? Ezequiel, ele sabia que, humanamente falando, era impossível disso acontecer. Só que quem está fazendo a pergunta? Quem está fazendo a pergunta é o Todo-Poderoso. Quem está fazendo a pergunta é aquele que é o mensageiro e a mensagem. É aquele que é o profeta e a profecia. É aquele que é o pregador, mas também é o conteúdo da pregação. É aquele que é o centro da igreja e da Bíblia. É aquele que é o centro da história e da eternidade. É aquele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. É aquele que prova e aprova, aquele que humilha e exalta, aquele que reduz e multiplica, aquele que diminui e faz crescer, aquele que mata e ressuscita, aquele que quebra e refaz, aquele que esvazia e também enche. Aleluia! Quem está perguntando é o próprio Deus. Pode viver? E aí a resposta: Senhor, tu? Na realidade, Ezequiel aqui, quando ele responde Senhor, tu sabes, ele não está limitando o poder de Deus. Porque quem responde Senhor, tu sabes, ele está reconhecendo que é impossibilidade para mim, é oportunidade para o Senhor agir. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele é um Deus que é especialista em causas perdidas, em coisas estragadas, em casos de UTI espiritual, onde o homem diz que não tem jeito, mas se ele quiser, ele dá jeito. Quem está respondendo Senhor, tu sabes, é alguém que reconhece que quando as soluções da terra entram em colapso, o céu sinaliza a direção a seguir. Tem gente olhando para o teu vale dizendo acabou, é o fim da linha, mas quem acha que acabou é porque não conhece o próximo capítulo da tua história. E aquele que conhece o fim das coisas antes mesmo do início delas, me trouxe aqui para dizer para alguém: não termina desse jeito. Ai, aleluia. Deus me trouxe para dizer aqui para alguém: vai erguer dessa cinza, e no lugar da vergonha vai ter dupla honra. Deus me trouxe para dizer para alguém aqui: quem acha que não tem jeito no teu vale, aquele que hoje te pergunta pode viver, é aquele que diz: eu fiz uma vez e tenho poder para fazer tudo novo de novo. Eu vou repetir de novo: aquele que fez uma vez tem poder para fazer tudo novo, de novo, de novo.
Senhor, tu sabes. Oh, meu Deus. Quando ele diz, Senhor, tu sabes, Ezequiel está reconhecendo: a mesma mão que fere é a mesma mão que cura. A mesma mão que disciplina é a mesma mão que também restaura. E se o Senhor quiser, Ele faz. É ou não é? Diga, se Ele quiser. Se Ele não quiser, a gente só se submete à vontade dEle. A vontade dEle é soberana. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Ele faz todas as coisas no tempo dEle, segundo o conselho da vontade dEle. Porque soberano é Ele. Aleluia. É difícil muitas vezes a gente falar isso, quando muitas vezes a resposta de Deus não condiz com aquilo que a gente está esperando. E eu me lembrei aqui, olhando para o meu esposo, de um testemunho do pastor Mauro Israel, né? Da igreja batista, lá do município chamado São Gonçalo. O pastor Mauro Israel, saudoso, foi acometido de um câncer. E toda a igreja estava intercedendo pela cura do pastor. Todos jejuaram e oraram. Pensa numa igreja incansável, porque pedia a Deus pela cura. Nós queremos a cura, Senhor, do pastor. Só que o câncer foi evoluindo, o prognóstico não era bom. Ele chegou no estadiamento bem avançado da doença. E quando ele estava lá no hospital, um dos obreiros foi visitá-lo, para trazer um pouco de esperança para o pastor. Pastor, nós não desistimos. E se tem uma igreja que dia e noite intercede pela tua cura, o Senhor quer mandar uma mensagem para a igreja. E sabe qual foi a mensagem do pastor? Entendendo que Deus sabe o que faz, ele disse para o obreiro: diga para a igreja que se Deus me curar, eles vão ver a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu é que verei a glória dele. Porque de uma coisa eu sei, só ele sabe. Se ele quiser, ele cura. Aleluia, aleluia. Ezequiel está dizendo: Senhor, tu sabes. E Deus está dizendo agora para o profeta: então Ezequiel, profetiza. Gente, profetizar para a pessoa já é difícil, é ou não é? E dependendo da pessoa se torna mais difícil ainda, é ou não é? Você concorda? Agora imagina profetizar para mortos. Se para a pessoa está difícil, agora imagina profetizar para ossos sequíssimos. Deus está ordenando para o profeta: profetiza. Segunda lição que eu aprendo: Deus está chamando o profeta para viver o sobrenatural. É difícil, mas Deus está chamando o profeta para viver o sobrenatural. E quem foi chamado para viver o sobrenatural também não faz o que é natural. O que é natural? Ficar estacionada na arena da tua aprovação. O que é natural? Você ficar esperando passivamente o agravamento da situação. O que é natural é você ficar parada lamentando queixosa os reveses da vida. O que é natural? Assumir o calabouço do desespero diante dessa crise avassaladora que você está vivendo. Mas o que não é natural, quem foi chamado para viver o sobrenatural não faz o que é natural. Porque quem foi chamado para viver o sobrenatural caminha quando está todo mundo parado. Quem foi chamado para viver o sobrenatural, enquanto tem gente olhando parede firme, você está vendo porta aberta. Enquanto tem gente vendo caos, você está vendo cosmos. Enquanto tem gente vendo dificuldade na oportunidade, você está vendo oportunidades nas circunstâncias. Tem gente se encurvando e caindo, mas você que foi chamada para viver o sobrenatural, como Ezequiel, está de pé. Por isso a ordem para as posicionadas. Como é que Ezequiel estava? Ele estava prostrado no vale. A posição de quem está profetizando é de.
Por isso que tem gente que está se encurvando e caindo, mas você decidida a se levantar e a permanecer de pé, está profetizando. Tem gente que não está entendendo, mas se Deus está mandando profetizar, você está fazendo o quê? Profetizar. Aí sabe o que eu acho interessante? Já estou caminhando para o final. Deus mandou profetizar, é ou não é? Deus mandou profetizar, ou não é? A ordem de Deus é Só que muitas vezes a ordem de Deus não vem seguida de explicação. E mesmo quando nós não somos capazes de entender o que Deus está falando, você deve mesmo assim confiar. Ele sabe o que faz. O Deus que te guia sabe o que faz. Eu gosto muito da fala de Martinho Lutero, quando ele diz assim: eu não sei o caminho pelo qual ele me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia. Eu vou repetir. Eu não sei o caminho pelo qual ele me guia, mas eu conheço quem está me guiando. E quem me guia sabe aonde eu preciso chegar, onde eu preciso estar. Então se é Deus que está mandando, não espere explicação. A ordem é profetizar, então profetiza. Profetiza. Deixa eu liberar uma palavra aqui. Aleluia. Tem coisas que você precisa profetizar para trazer existência aquilo que ainda não existe na sua vida. Lembra de Sara e Abraão? Lembra que eles não tinham filhos? Lembra que Deus prometeu que aquele casal de idosos, eles teriam um filho? Mas antes de Deus mandar o filho da promessa, Deus mudou o nome deles, porque antes era Abrão e Sarai. Aí Deus decide: vou dar um filho, mas vou mudar o nome de vocês. A partir de hoje, não mais Abrão, mas Abraão, pai de muitas nações. Diga pai. Aí vira para Sarai, não é Sarai, é Sara, a anfitriã, a mãe das crianças. Sabe o que Deus está fazendo? Vocês vão trazer a existência do filho, chamando um ao outro de pai, mãe, pai, mãe. O que Deus está fazendo? Você vai treinar. Aleluia, aleluia. Prepara o ambiente, mas ainda não tem um filho, mas começa a chamar o nome do filho, chamando um ao outro de pai e mãe. Ah, meu Deus, isso é lindo demais. Isso é lindo. Eu preciso dizer aqui, eu não sei, para algumas pessoas que já conhecem a minha história, sabem muito bem o que eu vou dizer aqui. Eu venho de uma família muito humilde, e a vida inteira a gente sempre morou de favor na casa das pessoas. Mas o sonho da minha mãe era ter uma casa própria. E sabe, minha mãe, um dia ouvindo um testemunho pela rádio Melodia, minha mãe decidiu escrever uma carta para Deus. Sabe esses crentes chamados para viver o sobrenatural, que não faz o que é natural? Umas coisas meio de doido. E minha mãe escreveu uma carta pedindo a Deus uma casa. E sabe como é que minha mãe fez? Ela detalhou a casa. Eu quero uma casa com 2 quartos, com sala, cozinha, banheiro. Eu quero um quintal, uma varanda na frente. Quero ela toda murada. Minha mãe descreveu. E quero de laje. Não quero telha não, porque a gente morava nas casas de favor, que era telha, e quando chovia vazava tudo. Então minha mãe era ousada. Eu quero laje, sabe? Toda de piso. E foi detalhista na carta, pastor. Ela fez, lacrou. E sabe o que minha mãe fez? Minha mãe virou pra gente, pro meu pai, tinha o meu irmão, e disse: a partir de hoje nós vamos começar uma campanha. Quem conhece São Gonçalo aqui? Um monte chamado Monte das Amendoeiras. Gente, nós fizemos uma campanha lá. E você pensa que era campanha de 7 dias, 14 dias? Não, sabe qual era a ideia da minha mãe? Nós vamos fazer uma campanha até Deus nos responder. Como assim, mãe? Sol e chuva, nós vamos subir esse monte. E lá a gente tinha um acordo em casa. Sabe qual era o acordo? Nós vamos subir ao monte com a carta lacrada. Nós vamos orar, apresentar a Deus lá no monte, mas ninguém vai mencionar o conteúdo da carta. Nós éramos proibidos de dizer: Senhor, eu te apresento essa carta. O Senhor sabe o que a gente está pedindo. O Senhor sabe daquilo que a gente precisa. Se for do teu agrado, Senhor, nos atenda nesse clamor. E a gente não mencionava o conteúdo da carta. E fizemos assim, gente, que eu perdi a conta. Não sei se foram 2 meses, mas eu sei que debaixo de sol, chuva, a gente subia aquele monte, até que um dia nós estávamos apresentando a carta. De repente surgiu um rapaz do nada. No momento em que minha mãe, quando ela levantava, todas as mãos acompanhavam a gente de joelho. O rapaz pegou a carta na nossa mão e disse: assim diz o Senhor, estou eu hoje entregando a chave desta casa que tanto você...
vais entrar nesta casa e vais glorificar o meu nome. Gente, nós choramos, oh meu Deus do céu, falamos em línguas estranhas que foi até difícil da gente descer do monte. Aí a gente desceu. Minha mãe, e glória a Deus pela vida da minha mãe, a minha mãe simplesmente tomou posse. Porque quando Deus usou, disse: hoje eu estou entregando a chave desta casa. Sabe o que minha mãe fez? No primeiro culto, à noite, naquela semana, minha mãe pediu oportunidade no culto para dar o seu testemunho. Minha mãe pegou o microfone e começou a contar o testemunho dela, dizendo que Deus tinha dado a casa. Mas ela contou. Gente, eu estou tão confiante que eu recebi a minha carta, que eu estou dando até um testemunho. Eu não sei nem onde está essa casa, mas eu sei que Deus me atendeu no pedido da carta que eu fiz, porque Deus usou o profeta, e eu tomei posse. Aí quando ela começou a falar, a igreja riu, alguns aplaudiram. Mas o que minha mãe não sabia, que ao testemunhar, acabou o culto, uma irmã, que era esposa de um dos pastores, pegou minha mãe no final e disse: irmã, enquanto a irmã estava contando o seu testemunho, eu me arrepiei, e o Espírito Santo me fez lembrar de uma casa que tem lá em Itaboraí, no bairro chamado Caluge. Essa casa pertence a uns pastores que está vazia, e eles encontram dificuldades para vender ou para alugar. Você não quer dar uma olhada lá não, minha mãe? Para ontem. Gente, nós chegamos lá, e aí é que tá. Quando a gente chegou, irmãos, a casa, pastor, é do jeitinho que minha mãe pediu, pastor. Quando nós entramos, a casa murada de laje, 2 quartos, sala, cozinha, oh meu Deus. Quando a gente entrou, minha mãe já disse: é essa! É essa! Aleluia! Aleluia! Aí segura. Aí a pastora que levou a gente lá, a pessoa que abriu a chave, achando que a gente ia alugar ou comprar. Aí minha mãe: é essa? E a pessoa que estava mostrando não estava entendendo nada. Aí a pastora que levou a gente diz assim: agora a tarefa difícil é conversar com os proprietários. Aí minha mãe: vamos lá. E fomos parar lá em São Gonçalo, na casa dos pastores. Gente, chegamos lá, era aniversário da pastora. E pensa nos intrusos, que a gente, além de participar do culto, no final do culto fizeram uma surpresa para a pastora, e está lá a gente participando do aniversário dela. E aí quando terminou o aniversário, que ela sabia que a gente estava lá, porque a gente estava interessado na casa, só que ela não sabia da história. E quando terminou tudo, que ela foi dar atenção para a gente, a pastora virou para minha mãe, para o meu pai, estava eu e meu irmão assim do lado. E ela disse assim: ah, vocês foram lá na casa e gostaram? E minha mãe disse: gostamos. Mas gostaram mesmo? Vocês querem comprar? E minha mãe: não, eu não tenho dinheiro para comprar a sua casa. Aí ela disse assim: você vai alugar? Aí minha mãe: também não tenho dinheiro nem para alugar a sua casa. Aí minha mãe começou a contar: é porque a sua casa é a casa que eu pedi a Deus. E ela começou, gente, na medida que minha mãe contava, a pastora fez um silêncio, que eu vou confessar, eu falei assim: Jesus, nós vamos ser linchados aqui. No mínimo ela vai dizer o quê? Cara de pau dessa família. Gente, mas quando minha mãe estava no final para completar, que quando ela teve lá, que o Espírito Santo testificou que era, ela mandou minha mãe parar tudo. Para tudo, para tudo. Aí nós paramos. Ela: chama todo mundo aqui agora, toda a família, o pastor, todos os filhos. Gente, quando ela chamou a família, agora eu quero que você repita tudo que você me contou a respeito da carta. Minha mãe começou a repetir, e foi repetindo, falando para o esposo, para os filhos. Na medida em que minha mãe falava, aí eu fui me arrepiando, porque eu comecei a olhar a pastora, eles se olhavam, a pastora já falando em línguas estranhas. E ela disse: o que eu contei para vocês? Que Deus me deu um sonho esses dias. Escuta isso. Deus me deu um sonho esses dias, que vinha uma família aqui, com uma mulher negra, um homem branco, um casal de filhos. E eu gritava assim: traz a chave da casa. E virava para minha filha Rejane e gritava: e traz a bomba do poço. Ah, gente. Aí ela disse: mas eu não entendi. Mas diante do que a irmã está falando, e obedecendo a ordem do meu pai, pega a chave da cara. Profetiza.
Vocês estão convidados, quando passarem por Itaboraí, visitar a casa da minha mãe, que ela mora até o dia de hoje, no Calujo, no município de Itaboraí, na casa que papai deu. Aleluia! Aqui eu vou terminar. Profetiza. O texto diz que Ezequiel profetizou como Deus havia lhe ordenado. Agora escuta isso, e aqui eu termino mesmo. Enquanto ele profetizava, houve resultado. Terceira lição. Enquanto ele profetizava, teve resultado. Escuta o que eu vou dizer. O texto não diz que depois que ele profetizou, teve resultado. O texto diz que enquanto ele profetizava, Deus estava fazendo. Eu vim dizer para alguém aqui que enquanto você profetizar vai ter sinais. Porque no ambiente profético as coisas são aceleradas. Oh meu Deus do céu. Vai uma palavra aqui desse altar para a vida de alguém. No ambiente profético as coisas são aceleradas. Enquanto ele está profetizando, Deus não vai fazer não. Ele está profetizando e Deus já faz. Você está profetizando aqui, Deus está fazendo lá. Escolhe uma bonita que tiver do seu lado. Escolhe a mais bonita. Se não tiver, olha aqui para frente. Estou brincando. Mas escolhe uma bonita e diga assim: vai ter sinais enquanto você profetiza. Vai ter sinais, vai ter sinais. Porque enquanto Ezequiel profetizava, teve sinal. Qual foi o sinal? Primeiro, ele ouviu. Deus está mandando dizer para alguém: vai chegar notícia para o teu ouvido. Ele ouviu ruído, barulho. Aleluia. Telefone vai tocar, notícia vai chegar. Vai ter sinal. Ele ouviu. Começou no ruído, evoluiu para barulho. Houve agitação. Nem toda agitação é desordem. Tem agitação que vem para as coisas serem colocadas no seu lugar. Então deixa Deus agitar. Vai ter sinal, você vai ouvir. Diga: eu vou ouvir. A notícia vai chegar, aleluia. Você não vai correr atrás de notícia não, vai chegar no teu ouvido a notícia. Aleluia, o sinal começou pelo ouvido e depois ele viu. Então vim dizer para alguém aqui: você vai ouvir e vai ver. O que Deus vai... Oh meu Deus do céu. O que Deus vai fazer, vai ter mudança no cenário. Eu não sei como você deixou a sua casa, mas Deus manda dizer: você vai ver, porque vai ter mudança naquele ambiente, no meio daquele teu quintal. A bagunça acaba agora. Agora. Tem coisas sendo aceleradas aqui enquanto você está profetizando. Você crê nisso? Enquanto você cantou aqui, Deus está fazendo coisas sendo destravadas aqui. Sabe aquele momento emocionante da vida que tudo muda? O cenário é alterado, o que está caído se levanta, o que está estagnado entra em movimento. Se apresenta diante de você uma nova situação. Esse é Deus descendo nesse vale. E quando Deus desce, vai ter agitação sim. Mas deixa Deus botar osso no osso. Deixa Deus colocar tudo no seu devido lugar. Aleluia.
Mas para Deus fazer, você precisa começar. Deus poderia fazer, mas Deus não fez enquanto o profeta não profetizou. Deus quer fazer, mas você precisa começar. Deus começa quando a gente começa. Você quer intervenção sobrenatural? Então não tem intervenção do alto sem atuação natural. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. Então começa hoje, profetiza hoje. Se posicione hoje. Oh, aleluia. Se posicione. Oh, aleluia. Eu estou sentindo uma graça aqui nesse altar. Aleluia. Se posicione hoje, porque Deus já está fazendo, enquanto você adora aqui dentro. E eu vim dizer para alguém aqui: ó, esse teu vale é só uma oportunidade do céu de recomeço. A história da tua família pode recomeçar dessas cinzas. Você crê nisso? Porque por detrás dessa dor dilacerante, dessa crise avassaladora, das perdas que você já viveu, tem livramento do céu. Eu sei que tem. Mas Deus está escrevendo uma nova história. Deus está escrevendo uma linda história para você. E eu vim dizer para alguém aqui: o vale não vai durar para sempre, o cativeiro não dura para sempre. Diga para quem está do seu lado: tem prazo de validade, tem limite para tudo que você está vivendo. Deus não vai deixar passar 1 milímetro a mais ou a menos. Tem prazo de validade, porque depois do inverno tem a primavera, depois da noite tem amanhecer, depois do choro tem alegria, depois da tempestade tem bonança. Se coloque de pé, se coloque de pé. Ei! Aleluia! Aleluia! Você está pensando que o seu futuro vai ser marcado por esse fracasso irreversível? A situação que você está vivendo não é imutável. Há uma voz gritando na tua alma, dizendo que vai melhorar. Você está vendo o vale de ossos sequíssimos, mas Deus manda dizer para alguém aqui: vai melhorar. Porque o que Deus vai fazer vai ser tão grande que vai ser espantoso. Porque Ezequiel viu se levantar, mas era corpos sem espírito. Mas Deus disse: agora profetiza fôlego. E ele profetizou, e se levantou o exército grande e extremo. Deus está falando aqui: o que eu vou fazer vai ser tão grande que vai ser espantoso. Aleluia! Prepare o culto de ações de graça. Vai ter, diga, vai ter culto lá em casa. Declara com fé: vai ter culto lá em casa. Vou melhorar isso aqui. Já convida o pastor, diga: pastor Alessandro, pastor Aline, vai ter culto lá em casa. Já prepara até comida, porque crente gosta de comer. Vai ter comemoração em grande estilo, porque o que Deus está fazendo é grande, é grande. Cadê os levitas aqui? Eu quero convidar, tem alguém aqui que está afastado, distanciado da casa do Pai? Você veio a convite de alguém e você deseja professá-lo como Salvador da sua vida. Eu vou abrir esse momento para você sair do seu lugar. Aquele louvor: cortaram a árvore cheia de vida, cortaram os frutos que ela produzia, se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem
resposta vem do céu, e a última palavra quem determina. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Alguém diz só você que está aí na galeria, onde quer que você esteja, não deixa para fazer amanhã, que você pode fazer hoje. Eu vou restituir, mas a esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, Jesus está te chamando.